Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião de avaliação das condições de operação do reservatório da Bacia de São Francisco. Inicialmente, vamos fazer uma verificação das pessoas que estão conectadas por videoconferência para ver a qualidade da conexão e a ligação se está adequada, né? Bom, vamos começar pelo ONS Rio. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui pelo ONS Rio estou eu, Luiz Guilhom, que deverei fazer a apresentação no dia de hoje. Obrigado, bom dia. Obrigado. ONS Recife. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui pelo ONS Recife estou eu, Giovanni, Heloísa, que é a gerente do suporte à engenharia do centro, e Diego. Ok, obrigado. Semadem, Marcelo. Bom dia, Joaquim. Estamos aqui, Karine e o Marcelo Celucci. Ok. Chesse. Bom dia, Joaquim. Estamos aqui, o pessoal da área de hidrologia energética e meio ambiente. Obrigado. Semig. Bom, Semig está... Semig. Bom, vamos lá então. Sergipe, Semar Sergipe. Semar Sergipe, se puder. Bom, Semar Sergipe tá no vídeo, mas não está ouvindo, tá? INEMA, Bahia. Bom dia a todos, Larissa Caire, Secretaria do Meio Ambiente. Daqui a pouquinho, nossos colegas aqui do INEM e Casa Civil já estão chegando aqui. Bom dia a todos. Ok. Marcelo, Pernambuco. Marcelo. Oi, Joaquim, bom dia a todos. Marcelo Asfora, PAC. Obrigado. Igan. Bom dia a todos, Lucas Igan. Ok. Sergipe, não sei se vocês estão ouvindo. Sergipe, Semar Sergipe. Bom, vamos lá. Projeto Jaíba, primeira etapa. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Marcos, Projeto Jaíba, etapa 1. Segunda etapa. Bom dia a todos. Priscila, Projeto Jaíba, segunda etapa. Ok. Projeto Nilo Coelho. Muito bom dia a todos. Paulo Salles e Humberto. E pelo projeto Bebedouro, nosso amigo Pécio. Ok. Comitê de São Francisco. Joaquim, bom dia aos demais. Delane Barros, da Assessoria de Comunicação, representando o presidente. Delane, está muito baixinho, viu? A gente não está conseguindo. Eu estou vendo que você está aqui e tal, mas depois, quando você falar, você tem que aumentar o som do microfone, tá? Ok. Tranquilo. Obrigado. Tá, obrigado. Segundo Distrito Naval. Bom dia a todos. Segundo Distrito Naval, comandante Heron, pela Marinha. Ok. Professor Ivonilde. Professor Ivonilde. Ok, tá. Obrigado. Semar, não sei se agora pode falar. Semar. Semar Sergipe. Joaquim, meu bom dia atrasado. Ivonilde. Ok, obrigado, Ivonilde. Tchau, bom Semar dia. Sergipe. Bom, Semar Sergipe está com algum tipo de conexão com problema. Doutor Antônio Arthur. Bom dia, Joaquim. Semar Sergipe. Ok, pronto. Joaquim, ok, a gente não estava ali ouvindo, agora estamos conseguindo ouvir bem. Vocês estão conseguindo ouvir a gente? Pronto. Estamos bem, Dailton Rocha, Semar
Sergipe, acompanhado de Napoleão da Désio e Paulo Feitosa da Coelho. Ok, obrigado. Doutor Antônio Arthur. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Obrigado, doutor. Tem algumas pessoas que eu não vou conseguir identificar, só Scopia Mobília aí. Se pudesse me dizer. Sim. Bom dia, Joaquim. Projeto Tourão, eu estou no celular hoje, ok? Tá certo. Obrigado, Projeto Tourão. E tem Adriano. Adriano, se você pudesse dar o ok também. Bom dia a todos, Adriano, ok. Ok. Diz a tua instituição, esse tipo de coisa. Só para as pessoas que não lhe conhecem. Cedro. Bom. Semig, se pudesse dar ok agora. Ivan. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Ok. Bom, se eu faltei chamar alguém e a gente repassa depois. O Codevas está aqui também. Codevas. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui pela Codevas, Leila Lopes. Obrigado, Leila. Então, vou também agora passar para as pessoas que estão aqui na sala de videoconferência. Anel. Bom dia a todos. Gustavo Murá, regulação da geração Anel. Bom dia a todos. Antônio Paulo, Ministério de Transportes. Bom dia a todos. Carlos Pira, da Codevas. Bom dia a todos. Gustavo Goretti, CNA. Joaquim Gondim, da ANA. Jorge Duarte, Minas Energia. Diego, ANA. Bom dia, Fernanda Abreu, a ANA. Bom dia, Josué Azevedo, ONS. Ok. Bom, se depois alguém quiser se apresentar que não se apresentou, está aberto o microfone. Eu sei que outras pessoas chegaram, o Marcelo da Bahia, tudo, mas se quiser alguém depois que eu não citei conectar, pode dar o sinal que nós abrimos para a apresentação. Bom, como sempre, vamos fazer uma apresentação começando pelo CEMADEM, sobre as condições de chuvas passadas e as previsões futuras. Só dizendo para ele que aqui em Brasília está chovendo, viu? Bem pouquinho, mas está. Ok, Joaquim, estava previsto, viu? Então, perfeito, ótimo. Eu não consigo ver aqui se vocês já colocaram a apresentação. Sim, já... a apresentação está na tela. Você só vai dizendo que a gente vai passando, tá? Beleza, bom, perfeito. Então, só lembrando, né, que tínhamos realmente previsão na semana passada de começar a chover, especialmente no trecho de Três Marias, e a gente falou que isso era um indício do início da estação chuvosa, ou pelo menos da transição, né, um pouco mais acelerada para a estação chuvosa. Então, o primeiro mapa é justamente o volume acumulado de chuva entre o dia 22 a 29 até ontem, e aparecem algumas boas novidades, por exemplo, o centro-sul de Minas, né, que já teve alguma precipitação, e de uma forma geral começa a se preencher, né, de chuva a região norte e centro-oeste também. Choveu um pouco também no centro-sul de Goiás, enfim, lentamente a situação começa a se configurar como estação chuvosa. Mesmo assim, dá para ver na figura da direita, né, da anomalia, que choveu, digamos, acima do normal, mais no trecho de Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Centro-sul de Minas está entre normal e alguma região um pouquinho acima do normal, aí divisa entre São Paulo e Minas. Mas, por exemplo, centro-norte de Goiás, Tocantins, norte de Minas, ainda está com anomalias negativas. Então, por exemplo, o trecho médio do Rio São Francisco teve chuvas abaixo do normal. Mas, sem dúvida, é uma boa notícia, né? Essas primeiras chuvas já no trecho de Três Marias e que hoje esteja chovendo, mesmo que seja pouco, em Brasília. A próxima figura é a situação da bacia como um todo, né, a situação das chuvas, comparação com a média histórica, focando no mês de outubro. Outubro ficou muito a desejar, né, como já tínhamos comentado. Tínhamos até comentado que essas chuvas que iriam ocorrer agora nos últimos dias do mês não iriam compensar
a falta de chuva das primeiras semanas. Então vejam que choveu 14 milímetros até o dia 28, pode acumular mais um pouquinho aí até o dia 31, mas certamente não será atingida a média histórica de mais de 82 milímetros. Então está longe, infelizmente, o mês de outubro de atingir a sua média, e vemos que tanto setembro como outubro, meses já da transição, especialmente outubro, foram muito deficientes. Então, realmente, a estação chuvosa está começando muito mais atrasada do que deveria. Bom, a próxima figura, que é a situação meteorológica de hoje, tem uma boa notícia, digamos, pequena boa notícia. Eu marquei com uma elipse toda uma banda de nebulosidade que vai lá do Peru, basicamente, passando pelo Acre até Minas Gerais. É uma banda de nebulosidade relativamente... Está escuro, significa que são nuvens não muito densas, por isso que a chuva aí de Brasília está fraquinha. Mas é uma boa notícia ter essa nebulosidade quase em forma contínua, né? Desde a região norte até a região sudeste. Esse é outro dos sintomas do início da estação chuvosa. Tem uma área muito mais brilhante, mais ao sul, entre Santa Catarina e sul de São Paulo. Aí são chuvas bem mais pesadas. Isso não tem exatamente a ver com frente fria, mais uma área de baixa pressão, mas essa área vai perdendo intensidade, perdendo força, mas ao mesmo tempo deslocando mais para o norte. Então, as chuvas vão continuar se posicionando aí na região sudeste e centro-oeste nos próximos dias, né? E isso vai ser em algum momento reforçado por alguma frente fria fraca. Então também uma boa notícia ter frentes frias bem fracas, mas que isso seja suficiente para, digamos, aumentar o volume das chuvas. Então, digamos, a atmosfera começou agora a funcionar mais em modo estação chuvosa. Essa talvez seja a melhor notícia. Bom, para os próximos dias, então, a previsão de chuva, vejam que dá os maiores acumulados justamente aí entre Minas, Goiás, Mato Grosso, né? Então, o posicionamento da região mais chuvosa é, sem dúvida, alentadora, né? Os volumes que o modelo está prevendo estão superestimados. Há várias razões para isso. É um pouco do próprio modelo. Todo modelo tem erros sistemáticos. Este, em particular, costuma superestimar os valores. Outra questão é a época do ano, e outra questão é que esses modelos usam uma umidade do solo média, e na verdade a gente sabe que o solo hoje tem muita menos umidade do que a média, então isso faz chover mais no modelo do que na realidade. Mas sem dúvida é uma boa notícia ter a chuva posicionada aí pelo menos entre Minas, Goiás e Mato Grosso. Bom, em termos de anomalia, a próxima figura, vejam que aparece em azul justamente essa região que mencionamos. De novo, o valor das anomalias, quanto acima do normal, pode estar até superestimado, mas aqui a boa notícia é que deixa de chover um pouco na região sul, veja que parte da região sul aparece com anomalias negativas agora, e essa chuva migra para a região central do Brasil, essa migração que é o importante. A próxima figura é a tentativa de fazer uma previsão mais quantitativa, né? Com todas essas ressalvas que a gente já fez. Bom, primeiro, a gente pode afirmar que a maior chance de chuva está na parte mais alta da bacia, o que imagino que seja também uma boa notícia. Na parte da direita, o modelo, pensando na bacia como um todo, está dando 40 milímetros para 7 dias, 50 para 10 dias. Aqui com Karine, a gente fez uma estimativa que talvez esse valor deva ser reduzido à metade, para ter talvez um valor mais realista. Então, digamos, entre 20 milímetros e 25 milímetros para os próximos 7 a 10 dias, seja um valor talvez mais realista para a bacia, sempre lembrando que é muito difícil fazer uma previsão quantitativa, né? É muito mais fácil falar em termos qualitativos. Bom, no trecho de Sobradinho também teremos chuva. Faz muito tempo que a gente não vê chuva no trecho de Sobradinho. Aqui também podemos considerar metade desses valores que aparecem no gráfico da direita, embora vejam que todas as previsões, né, todos os membros da previsão estão indicando essa precipitação. Então não há muita dúvida sobre que ocorrerá a chuva, só, digamos, o volume que é mais difícil de estimar. E no trecho de Três Marias, né, onde a chuva será um pouco mais generalizada, embora em forma de pancadas,
pancadas mais assim de curta duração, mas em termos abrangentes, né, digamos, devem incluir toda a bacia ao longo dos próximos dias. Estamos falando de Três Marias na próxima figura, por favor. E o volume que aparece no lado da direita é bastante elevado, né? Mas, de novo, vejam que aqui a dispersão aumenta, isso significa um pouco menor de confiabilidade em termos quantitativos, e diria que uma estimativa até um pouco otimista, inclusive, seria considerar metade desses volumes, talvez 35 milímetros, né, para os próximos 7 dias, na faixa de 50 para os próximos 10 dias. Então vejam que há dois momentos onde a chuva deverá aumentar, um nos próximos 3, 4 dias, depois aí deve dar uma certa diminuição, e no final do período que estamos considerando, aí entre o dia 5, 6, 7 de novembro, que o volume deveria aumentar novamente. A próxima figura é a tendência para a segunda semana, né? A próxima semana, estamos falando aqui já do 5 ao dia 11 de novembro, dois modelos, né? De cima o modelo do INPE, modelo de baixo americano. Felizmente os dois modelos coincidem no posicionamento da chuva ali na região central, entre a região sudeste e centro-oeste. Então é uma boa notícia, tanto para o São Francisco, quanto para ali, para Brasília, que também precisa de chuva. Os dois modelos estão indicando até chuva um pouquinho acima do normal. Então, bom, depois de um outubro bastante seco, bastante deficitário, eu acho que estamos em condições de afirmar, né, o que já tínhamos antecipado na semana passada, que a estação chuvosa parece finalmente estar deslanchando. Eu sei que a pergunta agora do milhão é como será a próxima estação chuvosa. É muito cedo para saber, a gente vai ter que continuar com esse acompanhamento. O fato de ter agora 2 semanas chuvosas em novembro não significa, infelizmente, que toda a estação chuvosa será chuvosa, né? Será com volumes importantes. Então, a gente precisa ir com calma, observando periodicamente. Amanhã no CPTEC iremos discutir a previsão climática, a tendência, né, climática para os próximos meses. Na próxima reunião eu irei atualizá-los. E agora deixo a palavra com a Karine, que vai falar da parte hidrológica, e como sempre ficamos à disposição para perguntas. Obrigado. Bom dia, pessoal. Focando somente na bacia de Três Marias, então nós temos no gráfico superior a precipitação observada nos últimos meses, semelhante ao que o Marcelo apresentou para toda a bacia. Outubro ele teve precipitações bem abaixo também do esperado. Nós estamos com precipitações na ordem de mais ou menos metade do que deveria ter chovido para o mês inteiro, sendo que nos restam somente hoje e amanhã, né? Então é pouco provável que nós atingirmos a média histórica mensal de precipitação. Em termos de vazão, seria na figura inferior, nós estamos com vazões em outubro desse ano no entorno de 30 metros cúbicos por segundo, o que representa algo em torno de 90% abaixo da média. Vejam no gráfico que a linha pontilhada vermelha representa a vazão mínima mensal histórica. Nós estamos novamente abaixo do valor mínimo mensal histórico que já foi observado na bacia de Três Marias, né? No próximo slide nós temos então a previsão de vazão para os próximos dias. Como o Marcelo falou, nós usamos então a previsão de precipitação, sendo que foi colocado um valor de aproximadamente metade do valor previsto de chuva, né? Cada barra colorida representa um membro de previsão de precipitação, e na figura inferior, cada linha colorida representa um membro de previsão de vazão. Vejam que a tendência é da vazão se elevar nos próximos dias, né? Podendo aí atingir valores próximos a 50 metros cúbicos por segundo, até um pouco a mais. Entretanto, aqui é importante lembrar que o nosso modelo hidrológico, ele também tem a tendência de superestimar as vazões máximas, né? Então, os picos de vazão estão sendo superestimados. Então, eu colocaria um valor um pouco mais baixo, né? Eu acredito num valor um pouco mais baixo em termos de vazão para os próximos dias, né? Algo em torno de 50 metros cúbicos por segundo, caso essa precipitação venha de fato a acontecer. No próximo slide, nós temos então a projeção de vazão para os próximos meses, que seriam os cenários de vazão
considerando cenários de precipitação, sendo eles cenários de precipitação na média histórica e em torno dessa média histórica, seja acima ou abaixo. Vejam que a linha pontilhada cinza representa o cenário caso as precipitações, né, de novembro a abril sejam na média histórica. Lembrando que para esse período, a MLT, em termos de vazão, é em torno de 1.066 metros cúbicos por segundo. E no caso de termos um cenário com precipitações na média, são esperadas vazões na ordem de 613 metros cúbicos por segundo, ou seja, 58% da MLT. Né? A grande interpretação que a gente pode retirar dessa figura, né, desses cenários, é que mesmo que nós tenhamos precipitações na média histórica, as vazões ficariam em torno de 50%, 58% da MLT. Tá? Lembrando que nós temos também superestimativas de vazão, também nesse período de projeção, né, no período de longo prazo. Entretanto, quando chega o período chuvoso, o modelo tende a responder um pouco melhor em termos de estimativa das máximas. Então, essa é uma previsão um pouco mais confiável em termos de vazões máximas do que a nossa previsão. Porque na nossa previsão nós estamos passando pelo período de transição do período seco para o período chuvoso. Uma vez que a gente entre no período chuvoso, o modelo consegue representar de forma satisfatória as vazões máximas também. No próximo slide, nós temos a avaliação dos mínimos históricos mensais. Lembrando que nós já quebramos o recorde mínimo histórico mensal em 3 meses nesse ano, que foram em julho, em agosto e em setembro. E nós estamos caminhando para uma possível quebra de recorde também em outubro. Entretanto, em novembro também, possivelmente, né, teremos uma nova quebra de recorde, porque as vazões, elas não respondem imediatamente assim que começa a chover. Então, é necessário primeiro que chova, depois umedeça o solo e só então começa a gerar um pouco de escoamento. Então, mesmo com precipitações na média para novembro, o nosso modelo ainda indica que é uma possível quebra de recorde das vazões mínimas também para novembro. Já para dezembro até abril, é necessário que a gente observe, acompanhe um pouco mais a chuva para melhorar um pouco a confiabilidade desse prognóstico de avaliação dos mínimos históricos mensais. Essa era a nossa contribuição para hoje e nós ficamos à disposição. Muito obrigada. Ok. Obrigado pela apresentação e, como sempre, vamos deixar para, após a apresentação do ONS, abrirmos para as perguntas. Então, ONS. Bom dia. Bom, vamos dar início aqui à apresentação. Dia 30 de outubro, então podemos passar direto para o slide número 3, onde a gente avalia as condições hidrológicas, né? Então, a gente coloca aí que em Três Marias, em 2017, vem ocorrendo aí 7% da MLT, sendo o pior outubro de todo o histórico. Na Incremental Sobradinho, 23% da MLT, segundo pior histórico de outubro. E Sobradinho total seria 19% da MLT até agora, sendo o pior histórico, pior outubro de todo o histórico. Então, temos o pior histórico, tanto para Três Marias quanto para Sobradinho, e para Incremental é o segundo pior. Se a gente pega todo o período, esse período de estiagem aí, de maio até outubro, até o que aconteceu até ontem, né? Em Três Marias, 24% da MLT, pior histórico também. Sobradinho, 27% da MLT, pior histórico. E na Incremental, 28%, segundo pior histórico. Então, está mais ou menos coerente. Próximo slide. Aqui é o acompanhamento hidrológico em Três Marias, onde em preto a gente apresenta as vazões observadas para o ano 2014, que foi o pior período entre maio e novembro.
que daria para o mês de novembro 171% da MLT, 171 metros cúbicos por segundo, 29% da MLT. Além disso, nós usamos aí para o mês de novembro, para fazer aquela análise de curto prazo, um cenário enviado pela CEMIG, que dá conta de um valor entre o dia 30 de outubro e o 30 de novembro, de 218 metros cúbicos por segundo, 37% da MLT, ou seja, é uma vazão um pouquinho acima desse pior ano do histórico, mas a gente utilizou nas nossas simulações porque se trata de uma simulação com o modelo chuva-vazão. Então a gente passa a acreditar um pouco mais nesse modelo chuva-vazão do que você usar um valor que vem do histórico, que pode realmente não acontecer. Tá bom? Então, próximo slide número 5. São os postos, sem novidade. Tem ali uma cosquinha de chuva ali em São Francisco e São Romão, mas praticamente não se sente nada. A gente está aí no escoamento de base, né? Permanece nesse escoamento de base. Próximo slide número 6. Temos aí agora o acompanhamento hidrológico da Incremental Sobradinho, onde em vermelho tem o histórico do ano 2017, né, o que vem acontecendo até agora, e em azul o observado para o ano 2016, que foi o pior maio a novembro de todo o histórico. Esse pior maio a novembro de todo o histórico, ele foi muito ruim no início do período seco, e depois ele acabou se recuperando a partir da segunda quinzena de novembro, onde a gente teve chuva no ano 2016. Então o hidrograma se elevou bastante, ficou um cenário bastante otimista, né? Em seguida, para as nossas simulações então de curto prazo, a gente acabou utilizando uma previsão feita aqui pelo INS, com o modelo CEPINS, que a gente fez usando a previsão aí de chuva já para os próximos tempos, né? A gente vê uma elevação do hidrograma e depois uma recessão, que pode não acontecer, porque se a gente tiver certeza na chuva da segunda quinzena, provavelmente essa vazão pode continuar se elevando. Mas, de qualquer maneira, a gente usou esse cenário verde, que é o cenário previsto aqui pelo INS, que dá do dia 26 do 10 até o dia 30 do 11, 209 metros cúbicos por segundo, 11% da MLT. É um cenário bem mais baixo que o pior ano observado, mas, como eu disse antes, o pior ano observado tem essa distorção aí devido à chuva mais intensa que aconteceu na segunda quinzena de novembro. E a gente não tem certeza que se esse ano possa acontecer ainda uma chuva desse porte. Próximo slide. Viriam a análise das condições de armazenamento até 1º de dezembro, ou seja, a gente apresenta agora a análise para o curto prazo. Próximo slide. Slide número 8. A gente apresenta as premissas. Então, quais são as premissas? Conforme a gente combinou na reunião passada, a premissa de defluência em Três Marias seria praticar os 248 metros cúbicos por segundo, que a gente observa, só lembra a vocês que na reunião passada a CEMIG tinha proposto 188, e a gente fez as simulações passadas com 188 metros cúbicos por segundo, e aí, durante a reunião, o Joaquim alertou que teria uma diferença ali de 60 metros cúbicos por segundo para a gente garantir lá os 0% em Sobradinho. Então, dessa forma, a gente acrescentou 60 metros cúbicos por segundo aos 188 e ficamos aí com essa premissa de defluência de Três Marias de 248 metros cúbicos por segundo. Para Sobradinho, a gente está praticando os 550, mas ao longo do mês de novembro, com o cenário que a gente usou aqui de afluência, a gente vai precisar praticar uma defluência média de 640 metros cúbicos por segundo para garantir os 10% em Itaparica. Se a gente não praticar uma defluência média em torno disso, não consegue garantir os 10% em Itaparica. Itaparica acabaria ficando com menos de 10%. E aí Xingó, simplesmente aquela defluência de 550 que a gente vem fazendo aí os testes e vem tocando para frente. Próximo slide. Slide número 9. Seriam os resultados da simulação. Então a gente apresenta aí, Itaparica está hoje com 14,5%, e a gente chegaria ali então ao final do mês de novembro, ou seja, no início do dia 1º de dezembro, com 10%. Para Três Marias,
a gente está hoje com 8,4%, aí a gente cai para quase um valor perto de 6%, e depois aumenta lá para 7% ao final do mês de novembro. Esse aumento se deve a duas coisas. Primeiro, já tem aí alguma previsão de chuva, quer dizer, se vocês observarem nas previsões de afluência de Três Marias, elas se elevam no final do mês de novembro, e além do mais, o cenário de previsão de defluência, para dar os 248, a CEMIG nos mandou um cenário onde, ao final já do mês de novembro, começa-se a praticar já os 80 metros cúbicos por segundo, que seria o valor a ser praticado em dezembro, tá? Então é um cenário que começa com 300, que é o valor que está, e vai caindo, e aí chega no final do mês de novembro, já começa a praticar os 80. Então por isso que teve essa elevação aí de novo para 7%. E Sobradinho começa agora com 2,9% de armazenamento e cai para 0,6% ao final do mês de novembro. Observem que há um declínio maior a partir do início já desse mês de novembro, aumenta um pouco a declividade, porque a gente precisa jogar mais água para garantir os 10% de Itaparica. Próximo slide. Seria agora a apresentação do estudo prospectivo para dezembro de 2017 a abril de 2018. Próximo slide número 11. Apresentamos aí as premissas para Três Marias. Então temos aí, em termos de afluência, a gente resolveu continuar apresentando aqueles três cenários. O cenário de MLT, ou seja, a média entre dezembro e abril, se ocorrer a média, né, de vazão de afluência a Três Marias entre dezembro e abril, que daria 1.137 metros cúbicos por segundo. Se ocorrer a média dos 5 piores anos consecutivos do histórico, que foi a média entre 2012 e 2017, que dá 441 metros cúbicos por segundo, com 39% da MLT do período. E, por último, o ano 2016-2017, com 367 metros cúbicos por segundo, que é um cenário mais baixo, seria um cenário, vamos dizer, quase que o pior. Não chega a ser o pior, mas é quase que o pior. 32% da MLT no período. As defluências praticadas seriam a partir de dezembro, então, quer dizer, novembro foi aquilo que a gente viu ali, né, na apresentação anterior, no curto prazo, e aí para esse cenário de um prazo um pouco maior, a partir de dezembro pratica-se 80 metros cúbicos por segundo de defluência em Três Marias. Próximo slide seriam os resultados das simulações. Então a gente tem ali, ao final de novembro, ou seja, dia 1º de dezembro, a gente chegaria aos 7%, né, em Três Marias. Em preto a gente tem aquela curva de segurança que a gente conhece. E aí, a partir dos 7% no início de dezembro, temos aí os três cenários. Se ocorrer a média em Três Marias, chegaremos ao final de abril com 96,1% de armazenamento. Se ocorrer a média dos 5 piores anos, a pior sequência de 5 anos, que é 2012 e 2017, a gente chegará a 36,7% de armazenamento. E, por último, se a gente tivesse esse cenário piorzinho, que seria 2016 e 2017, o último, vamos dizer, período hidrológico que a gente observou, a gente chegará ao final de abril com 30,7%, né? Que seria até abaixo da própria curva de segurança. Aí a gente colocou aqui que para o período de dezembro a abril seria necessário que ocorresse uma vazão média em torno de 52% da MLT para atingir exatamente o patamar da curva de segurança do armazenamento de 50%. Então, a gente está longe disso, porque as vazões estão muito baixas, né? Mas, em princípio, a gente coloca qual é a vazão necessária para a gente chegar nos 50%, que seria a curva de segurança ao final de abril. Próximo slide. Apresentação número 13, né? Seriam as premissas em Sobradinho e Xingó. Então, teríamos os mesmos três cenários, a média de longo termo de dezembro a abril, na incremental, a Sobradinho, seria 2.957 metros cúbicos por segundo, daria 100% da MLT.
A pior sequência de 5 anos daria 1.388 metros cúbicos por segundo, com 47% da MLT. E, por último, um cenário pior, né, que seria um pior cenário, com 931 metros cúbicos por segundo para incremental, que daria 31% da MLT do período. E aí as defluências, em termos de defluência, em Xingó os 550 e em Sobradinho, na medida em que não se consiga praticar os 550 porque Itaparica está depressionando muito, se aumenta a defluência de Sobradinho para garantir esses 10% de armazenamento em Itaparica. É simplesmente isso. Próximo slide, seria o número 14. São os resultados da simulação. Então a gente observa que, conforme a gente viu aquela previsão, com aquela previsão ali do curto prazo, é de chegar a Sobradinho no final de novembro, ou seja, dia 1º de dezembro, a 0,6% de armazenamento, e a partir desse 0,6%, se chegar à média, né, aquele cenário de MLT, a gente chegaria ao final do mês de abril com 100% de armazenamento. Se chegar a sequência dos 5 piores anos, né, a gente chegará ao final de abril com 33,6% de armazenamento, e se chegar a esse cenário pior aí, né, que dá 931 metros cúbicos por segundo, a gente chegaria a 18,4% de armazenamento. Todos os 3 cenários indicam cenários que dariam um armazenamento um pouco melhor do que a gente teve ao final desse último período úmido, mas ainda assim esse último cenário pelo menos abaixo da curva de segurança. Esse 18,4 ficaria abaixo dos 27,2. E para garantir os 27,2, que seria chegar na curva de segurança ao final de abril, seria necessário que viesse a ocorrer uma vazão média de 42% da MLT entre o período de dezembro e abril. Próximo slide. Slide número 15. São as recomendações, então. Então, a política operativa é de minimização da defluência de Três Marias, assegurando os usos múltiplos da água, tentando maximizar o estoque de água no reservatório da usina. O cronograma de defluências para atendimento a esses usos múltiplos seriam, em outubro, quer dizer, o que falta aí de outubro, que é hoje e amanhã, para praticar os 300 metros cúbicos por segundo. Em novembro, ainda praticar 300 metros cúbicos por segundo até o dia 19. A partir do dia 20 de novembro somente, é que a gente passaria para 200 metros cúbicos por segundo, e aí ficaria do dia 20 ao 26 com 200 metros cúbicos por segundo. A partir do dia 27 até o dia 30 de novembro, a gente praticaria 80 metros cúbicos por segundo, já para emendar a proposta que foi feita de praticar os 80 metros cúbicos por segundo de dezembro até abril. Então, essa média aí composta para novembro, dos 300 até o dia 19, 200 de 20 a 26 e 80 de 27 a dia 30, daria uma média aproximada de 248 metros cúbicos por segundo, que foi o que a gente mais ou menos concluiu. Observem que esse 248 nos dá até uma certa folga, porque com essas simulações, a gente já está vendo que Sobradinho hoje chegaria a 0,6%. Tem aí uma folguinha que é bom ter, porque a gente sabe muito bem das incertezas nas chuvas e nas próprias vazões em si. Próximo slide. Slide número 16. Aí é que o INS e a CHESF coordenarão a defluência de Sobradinho para assegurar os usos múltiplos da água, mantendo esse armazenamento mínimo em Itaparica em 10% de agora até o final de abril. Essa foi a premissa, então a gente vai procurar sempre manter isso. E o permanente acompanhamento da evolução das condições hidrometeorológicas na bacia e do armazenamento dos reservatórios, né, de como a bacia está respondendo à ocorrência de chuva e ao uso das vazões, a gente pode rever alguma medida e aí trará aqui neste fórum. Muito obrigado pela atenção, me coloco à disposição para qualquer dúvida ou comentário. Ok. Antes de iniciar, eu vou dar a oportunidade à CEMIG de fazer alguma consideração inicial sobre as apresentações. CEMIG. Joaquim, estão me ouvindo? E sim, estamos ouvindo bem.
Ok, então, nós fizemos, conforme a gente combinou da última vez, né, a vazão prevista necessária para o Jaíba seria algo em torno de 188, né, mas como o Guilherme comentou, né, a gente havia pactuado uma defluência um pouquinho acima para atender o requisito em Sobradinho, nós escalonamos isso aí ao longo desse mês, onde a gente chegou nesse cenário que o Guilherme apresentou, né, então... isso vai atingir aquela meta, né, nossa, de iniciar dezembro já com a vazão em torno de 80, né, vazão bem reduzida em Três Marias, e com isso a gente atende a necessidade de Jaíba com uma certa folga, ou seja, a cota prevista lá seria ainda superior à cota 43814, o previsto está algo em torno de uma cota bem superior a isso, e a gente atende também o requisito de Sobradinho. Com relação ao cenário de afluência, né, nós começamos com o INS e fizemos uma revisão com base na rodada agora recente do SMWF, modelo chuva-vazão, modelo europeu, né, climático, e transferimos isso aí no modelo chuva-vazão e chegamos a um cenário que ainda é um cenário conservador, né, atendendo esse requisito que a gente vem sempre utilizando aqui na gestão do São Francisco, que é utilizar um cenário mais crítico para a gente fazer um planejamento. Então, possivelmente nós teríamos vazões superiores a essas aí, mas para critério de planejamento, acho que é um cenário confortável o suficiente para a gente trabalhar em termos de vazão prevista para Três Marias. Seria isso. Ok, e vai ficar no entorno de 7%, né, com esses dados, né? Exato, exatamente. Assim, bom, Chesf, quisesse comentar agora. Sem maiores comentários, né? Apenas uma observação com relação à necessidade de elevação das defluências de Sobradinho para atender Itaparica. Hoje o reservatório de Itaparica está apresentando um armazenamento de 14,65 e na nossa avaliação nos próximos 15 dias ele vai estar com um valor armazenado em torno de 12,8. Então, a gente não enxerga no horizonte dos próximos 15 dias necessidade de elevação das defluências de Sobradinho para atender o requisito de 10% em Itaparica, porque esse requisito estaria atendido nos próximos 15 dias. Isso são as observações com relação à apresentação do ANS, mas eu tenho algumas informações, Joaquim, com relação à curva de Propriá. Não sei se esse é o momento, você vai abrir para discussão e a gente volta para falar, ou eu já posso dar essa informação agora. Vamos esperar um pouco para não misturar os assuntos. Ok, o que você está colocando é uma coisa mais favorável em termos de Sobradinho. Quer dizer, se configurar isso que você está colocando de não ter uma necessidade premente de abrir Sobradinho para equilibrar Itaparica, isso é melhor para o sistema e melhor para Sobradinho, tá? Então, estamos a favor da segurança em termos disso. Só vamos abrir se for necessário, claro. Bom, eu agora coloco os estados. Se o IGAN de Minas gostaria de comentar alguma coisa sobre as perspectivas de chuva na sua região e como está vendo essas operações, principalmente na relação a Três Marias, né, e a segurança hídrica do sistema. IGAN. Como eu faltei na reunião passada, estou ainda absorvendo isso aqui, vou repassar isso para a minha direção, né, mas parece estar bem coerente mesmo, em dezembro e pondo 80 metros cúbicos por segundo. Ok. Bahia. Pois não, doutor Joaquim, bom dia. Veja só, o que nós observamos aqui é o seguinte, que as reduções que estão previstas em Três Marias, a princípio a primeira para o dia 19, era bom que nós, claro, acompanhemos as contribuições das usantes que podem ocorrer, para talvez até antecipar isso aí. Né? E quanto mais a gente antecipar, melhor para a recuperação de Três Marias. Essas reduções, no entanto, a gente acha que devem ser casadas com reduções também em Sobradinho e Xingó. Principalmente no caso de reduzir Três Marias, juntamente com Sobradinho e Xingó, para compensar. E caso Itaparica venha a baixar, talvez seja melhor a gente compensar isso com reduções em Xingó e Itaparica para sustentar um pouco o Sobradinho. Pensando que essas chuvas também devem atingir lá a parte baixa, né? A parte litorânea da bacia, e deve haver contribuições adjuntas do Sobradinho. Ok.
Só lembrando que as autorizações hoje, ambientais indicam só os 550 como limite, né? Então, qualquer coisa teria que partir de uma nova autorização do IBAMA, né? E o IBAMA, na última reunião, se mostrou com muita preocupação de novas reduções. Só para a gente deixar claro que não é automático, mesmo com acontecendo chuvas na incremental entre Itaparica e depois mesmo na região do Baixo Vale, essas reduções dependem de autorizações especiais do IBAMA ainda. Bom, Pernambuco. Oi, Joaquim. Não, em relação à apresentação da ONS, eu não teria nenhum questionamento. É só, na verdade, uma dúvida em relação à previsão dos próximos meses. Quando a gente olha aqui, né, o comportamento, as anomalias de temperatura, né, tanto no Atlântico como no Pacífico, nesses últimos meses, elas indicam, todas elas indicam neutralidade, né? E efetivamente a gente está em outubro, novembro, né? Enfim, essas influências elas já estariam determinando de alguma forma, né? Já que existe um delay entre a ocorrência e o efeito no período chuvoso de dezembro. Eu não fica claro para mim, eu queria mais um esclarecimento, tá? Para nos enriquecer. As previsões feitas pelo CEMADEM, elas não são mais para pessimistas, né, do que para normalidade. A partir de que fator ou por que ele está analisando dessa forma? Porque hoje, olhando, né, as anomalias de temperatura no oceano, eu não enxergo, o nosso pessoal não enxerga nenhuma tendência determinada. É só essa curiosidade. Se o CEMADEM puder contribuir. Eu vou pedir ao Marcelo para tentar colocar para você essas posições, tá? Vou só passar na sequência para os estados e no final eu peço ao Marcelo para responder, tá? Sergipe. Não, Joaquim, olha só, as previsões dos nossos modelos aqui para Sergipe, no Baixo São Francisco, é de praticamente sem chuva nos próximos 15 dias. Então, a gente já fez, como vocês sabem, as adaptações que foram necessárias para operar mas fica aquela preocupação permanente com relação à qualidade da água. Por isso, você pode assistir, mas essa notícia foi veiculada na mídia televisiva nacional, de que pessoas em Pessabuçu, Alagoas, e o colega de Alagoas para confirmar isso, estão com um percentual de aumento de pressão, inclusive em crianças, né? E pelo que foi constatado lá, foi da água. Então, a nossa preocupação agora é com a qualidade da água, que, como vocês sabem, é um problema de difícil solução, né? Então, baixar essa vazão de 550 é uma decisão assim, muito temerária aqui para todo o Baixo São Francisco. Ok. Alagoas eu não vi conectado. Bom, então vamos começar as respostas. CEMADEM, se você pudesse já tocar essas respostas, primeira de Pernambuco, que no sentido de comentários sobre a temperatura do Atlântico, esse tipo de coisa, e a segunda, um pouco essa coisa que foi colocada por Sergipe, que nos próximos 15 dias não se espera, pelo menos eles lá não têm convicção de chuva na região do Baixo São Francisco. CEMADEM.
É Semadem? Não sei se o Semadem... Oi, Joaquim. É porque surgiram algumas perguntas para o Marcelo. Eu sei que ele se ausentou, né? Mas... Ele se ausentou, mas ele está numa outra reunião, ele falou que eu poderia chamá-lo caso tivesse dúvidas. Então, pronto. Se você pudesse, dentro de um tempinho, chamar ele, no sentido de que surgir algumas dúvidas aqui, tá? E quando você tiver com ele, você só dá o alô que a gente coloca você em tela, tá? Tá bom, ok. Ok, obrigado. Bom, alguém agora abrindo para o restante, se alguém tem alguma consideração a fazer sobre as duas apresentações que foram feitas, tanto por parte do Semadem, tanto por parte do ONS. Por favor, Nilo Coelho. Era mais uma dúvida. Nós perdemos um pouco aqui a conexão logo após a apresentação do ONS. E retomamos agora, tá? Mas uma coisa que ficou na dúvida é porque nas últimas apresentações o modelo prospectivo estava sempre considerando mais de um percentual, né, com duas condições distintas de vazões. Apesar disso aí ter sido colocado na premissa, mas eu só queria esclarecer, que fosse esclarecido por que é que agora nós só estamos trabalhando com o 0,6. Seria uma média entre aquelas duas posições? Esse era um ponto. O outro era em relação à questão desse target, Joaquim, que é colocado para Itaparica. Eu sei que existe a necessidade de atendimento a usos múltiplos a partir de Itaparica, que faz com que a gente tenha que equalizar o sistema a partir de Sobradinho, defluindo mais para que você mantenha os 10% em Itaparica. Mas eu não vejo, eu já acho que citei isso há algum tempo atrás, mas eu não vejo essa mesma preocupação em se definir, em se manter esses targets mínimos também para Sobradinho, se lá em Itaparica a gente define como 10% por conta do nível de captação de alguns usuários, não se pode deixar de considerar que aqui em Sobradinho também existe essa mesma necessidade, seja para o Nilo Coelho em especial, estou falando por ele, mas seja pelos outros consumidores que fazem uso da água a partir da borda do lago. Eu acho que a Bahia já comentou isso aí há um tempo atrás, se o pessoal da Bahia puder confirmar isso, era só essas duas observações que eu gostaria de fazer, tá? Obrigado. Ok, eu vou responder a segunda, depois a ONS responde a primeira. Nós estamos respeitando todos, inclusive se você se lembrar, na última reunião, o Sobradinho estava negativo e nós colocamos que na nossa proposta inicial sempre foi deixar no mínimo no 0%. Então, foi sempre o número que está sendo discutido desde maio, 5% em Três Marias, 0% como mínimo em Sobradinho e 10% como mínimo em Itaparica. Essas três condições estão rigorosamente sendo colocadas na mesa em todas as reuniões. Tanto é assim que foram elevadas as vazões de Três Marias para ver esse equilíbrio e Sobradinho, que estava com menos 0,3, passou para a mínima, segundo os cenários, para menos 0,6. Ou para menos 0,6, não, para 0,6, positivo. Tá? Então, isso é um ponto importante. O segundo ponto é o que a Chess colocou, que só vai abrir para compensar Itaparica aqueles 10%, se realmente for necessário. Aquela previsão do ONS de 600, 640, ela só vai se verificar se as vazões caírem e for necessário cumprir. Mas a previsão, inclusive, da Chess é que nos próximos 15 dias ainda continue a soltar a vazão mínima autorizada, que é os 550. Então, respondendo a você, nós temos preocupação com todos os entes, só que cada um tem um nível diferenciado. Não podemos dizer que todo mundo vai para o zero, desnecessariamente por conta de todas as coisas que acontecem. Então, Três Marias é 5%, Sobradinho é 0% e Itaparica 10%. Isso foi acordado em maio e discutido com o comitê, discutido com todo mundo, esses números, né? Bom, essa é a resposta 1. ONS. Sim. Acontece o seguinte, até a última reunião, nós vínhamos tendo dois cenários, porque para o curto prazo, nós tínhamos um cenário que era apresentado pela CEMIG
e tínhamos um cenário que era decorrência do cenário apresentado aí pelo ONS, né? Acontece que agora as avaliações que o ONS tem aqui de cenário estão muito próximas às da CEMIG. Então a gente chega a valores de armazenamento praticamente iguais. Então a gente resolveu abolir o nosso cenário, usar o cenário da CEMIG, que é proposto pela CEMIG, que é baseado num modelo chuva-vazão, onde a gente confia mais. A gente tem também outro modelo, rodou aqui outro modelo chuva-vazão, o SMAP, né? Eles lá rodaram o modelo deles. Praticamente dá o mesmo resultado. Então fica um pouco confuso ter mais de um cenário, né? Sendo que ambos estão acima do 0%. E antigamente a gente tinha dois cenários, um ficava abaixo de 0 e o outro a gente chegava com armazenamento ao final de novembro um pouco acima de 0. Agora nós vamos ter um cenário único, que é esse cenário da CEMIG. Então a gente chega somente ao final de novembro, ou início de dezembro, a 0,6% em Sobradinho. Então, a partir daí, a gente faz aquela prospecção para frente e aí não precisa ter dois valores finais ali ao final de abril para cada cenário, tá? Basta ter um, porque a gente está saindo só de 0,6% ao início de dezembro. Tudo bem? Ok. Só para explicar de uma maneira diferente, ninguém fez a média. Aquele que era negativo hoje se transformou em 0,6. O cenário do ONS sempre era superior a esse. E não foi, ele está sendo descartado esse. Foi utilizado aquele que estava negativo, que agora é 0,6. Pronto. Esse é um ponto importante. Isso é um ponto importante que não foi média para mascarar o negativo, tá? É o negativo que se transformou agora em 0,6. Semadem, houve uma pergunta do Marcelo de Pernambuco para você explicar um pouco melhor sua avaliação das previsões futuras, que ele coloca que, segundo o pessoal dele, se o Marcelo quiser repetir, fica à vontade. O Atlântico está em condições não tão ruins, esse tipo de coisa que faz com que a sua previsão para a época chuvosa seja uma previsão um pouco pessimista, segundo ele. Então, essa é a pergunta. Marcelo, se você quiser clarear isso que eu falei, pode ficar à vontade. Oi, Marcelo. É o seguinte, veja, quando a gente olha, acompanha, né, o comportamento das anomalias de temperatura nos últimos meses e os próprios modelos, eles apontam a condição de neutralidade, né? Então, enfim, e que já estariam, né, nós já estamos no mês de novembro, já estariam impactando o comportamento das chuvas que vem em dezembro e janeiro, depois, né, devido a defasagem de tempo que tem entre a ocorrência do evento e os seus impactos. Era mais uma curiosidade, né? Os teus modelos, eles apontam uma condição de comportamentos indicando a maior probabilidade para baixo da média, né? Mais pessimista. Eu queria saber, assim, baseado em quê? Quer dizer, qual é a informação que você está usando, como é que você está fazendo essa análise? Enfim, é mais uma curiosidade, né? O que é que está determinando na sua avaliação essa perspectiva mais pessimista em relação às chuvas do próximo período? Bom, antes que nada, Marcelo, antes que esqueça, amanhã de manhã nós vamos fazer essa discussão. Então, na parte da manhã, 9 horas, por favor, fique à vontade para participar. Seria muito bom se vocês podem participar, porque quanto mais cabeças pensando, melhor sairá essa previsão. Mas, na verdade, bom, o que eu falei é que essas 2 semanas agora mais chuvosas não significam que essa situação mais chuvosa durará durante toda a estação chuvosa, né? Não ficará sempre assim. Mas, enfim, o que nós temos neste momento? No Oceano Pacífico, a temperatura está mais fria, aí ficou oscilando um pouco acima da média, um pouco abaixo da média nos últimos meses, mas agora se configurou uma situação que parece caminhar para uma situação de La Niña, de curta intensidade, de curta duração e fraca intensidade durante a estação chuvosa. Isso não seria um grande problema, porque, enfim, o El Niño, La Niña, não impacta muito, por exemplo, na região de Minas, que é a região mais crítica, né? E sendo de curta intensidade, de curta duração e fraca intensidade, ela provavelmente não terá um grande efeito.
Mas o que preocupa um pouco mais é que o Oceano Atlântico e Pacífico, os dois oceanos, estão mais quentes do que o normal ao norte do Equador, ou seja, o hemisfério norte está mais quente do que o hemisfério sul. E isso está levando toda a umidade, toda a instabilidade mais para o norte. Sintoma disso, por exemplo, a temporada de furacões, muito intensa. Outro sintoma, falta de chuva na Amazônia. Essa falta de chuva na Amazônia é o fornecedor de umidade para o restante da região sudeste e centro-oeste. Então, começando atrasada na Amazônia, isso acaba gerando uma inércia também para atrasar no sudeste e centro-oeste. Então, em resumo, nós teríamos uma situação com chuvas mais intensas ao norte do Equador e, em compensação, mais fracas ao sul. Isso é, de alguma forma, tecnicamente, fisicamente, a explicação. Mas eu dei uma olhada ainda preliminar em vários modelos numéricos que a gente usa como parâmetro para essa discussão. Então, a gente quer, de uma forma, entender por que os modelos fazem uma determinada previsão, porque os modelos podem também estar equivocados. Mas há uma muito boa coincidência entre os modelos para colocar chuvas abaixo do normal, não tanto em Minas Gerais, mas pelo menos no extremo norte de Minas, sim, na Bahia, norte de Goiás, Tocantins, todo esse canto, digamos, chamemos de Nordeste, mas um Nordeste bem ampliado, pegando parte da região Sudeste, parte do Centro-Oeste. Há uma grande coincidência desses modelos em colocar chuvas abaixo do normal. Enfim, esse seria o condicionante, por isso que eu não sou muito otimista. Agora, também não podemos ser tão pessimistas, no sentido que é muito difícil fazer qualquer previsão para o período chuvoso. É muito difícil. Por quê? Mesmo numa situação com condicionantes de grande escala, digamos, pessimistas, levando as chuvas mais para o lado negativo, nada impede que a gente tenha 2 ou 3 situações isoladas, de alguns dias, muito chuvosas, e que isso sirva para compensar toda a falta de chuva de meses ou semanas anteriores. Exemplo disso foi janeiro do ano passado, que é um mês que dobrou a média do mês, foi uma situação de uma semana, e com isso, digamos, foi de alguma forma, não sei se é a salvação da lavoura, mas pelo menos amenizou um pouco esse déficit. Então, a temperatura do Oceano Atlântico, neste momento, pelo menos não é desfavorável para esse tipo de situação. Então, em resumo, não quero me alongar muito. Amanhã, por favor, Marcelo, seria muito bom você participar da reunião técnica, porque a gente vai discutir tudo isso. Mas, na minha visão, e vou confirmar na próxima reunião, nós temos condicionantes assim de grande escala, mas para o lado negativo. Embora a situação também não descarta a possibilidade de alguns episódios intensos que poderiam compensar os outros desfavoráveis. Vamos ver se é possível, inclusive, chegar a uma previsão, porque muitas vezes os pontos de um lado e do outro são tantos, que não é possível definir uma previsão. Então, nesse caso, não haverá previsão. Então, enfim, é difícil. Eu acho que a gente tem que continuar avaliando isto com certa frequência. Garanto que a previsão, seja para o lado positivo ou negativo, tem pouca confiabilidade. É muito difícil fazer previsão nesta época do ano para o período chuvoso. E a gente deve tomar sempre decisões conservadoras, me parece. A gente não pode estar contando com uma situação, como uma estação chuvosa de boa qualidade, porque não temos nenhuma certeza de que isso possa ocorrer. Então, não sei se esclareci ou piorei ainda a dúvida, mas fico à disposição para, se tiver novas perguntas. Não, esclareceu, ajudou bastante. Olha, o nosso pessoal ele sempre participa das reuniões com vocês, o pessoal daqui, das meteorologistas. Eu, assim, eventualmente passo para dar uma olhada, mas eu não sou meteorologista, enfim. Eu, em geral, procuro saber quais foram as opiniões e enfim, as inferências para o futuro. Bom, só dentro dessa sua perspectiva, e aí, como você bem colocou, quer dizer, por um lado, você tem indicadores que apontam uma condição de redução de chuva, também
tem condições que aumentam a probabilidade de ocorrência de transientes, né? E esses transientes podem trazer uma mudança aí de uma semana, alguma coisa assim, que pode ser benéfico. Tá bom, vamos acender as velas, né? Para ver o que acontece. Obrigado, Marcelo, pelo esclarecimento. Nada, de nada. Ok, só para a gente não perder a lógica, e aqui a gente já falou sempre, que nós estamos trabalhando para o planejamento com cenários. Se houver um cenário pior, é sempre o cenário pior que nós estamos trabalhando. Para quê? Para sempre estarmos protegidos para o cenário pior, né? Então, se melhorar alguma coisa, é a favor da segurança do sistema. Quer dizer, nós estamos mantendo todos os usuários, de alguma maneira, atendidos, tá certo? Mas planejando sempre um cenário que nós possamos ter o controle e gestão, mesmo num período seco, tá? Então, essa foi a lógica que nos norteou até agora. E se eventos de chuvas significativos acontecerem, fica a favor da segurança. E, claro, como nossas reuniões são semanais, nós vamos fazer as adequações semanalmente. Mas, no decorrer da semana, nós estamos sempre trabalhando com um cenário, o pior, tá? Que foi apresentado. Esse é um ponto importante. Joaquim, sim, só uma consideração. Veja, eu concordo com você, em número, gênero e grau. Eu só colocaria que, se nós tivermos, né, em um período com chuvas, né, pontuais, ou seja, os transientes atuando, você ter períodos curtos com muita chuva, a única coisa que eu acho é que a gente concorda que a gente tem que trabalhar com um cenário mais pessimista, mas talvez a gente pensar uma forma desse fórum aqui, né, decidir estabelecendo gatilhos para ação, porque uma chuva que ocorra numa semana, né, que possa contribuir com o aporte de água, de repente já está previamente tomada a decisão onde essa água vai ficar guardada, né, porque a gente geralmente tem a reunião e tem um delay de tempo, né, para a tomada de decisão. Se realmente a gente se caracterizar, se esse período chuvoso se caracterizar, né, por chuvas, por eventos pontuais, por chuvas, ocorrência de sistemas transientes, talvez valha a pena a gente pensar, né, uma forma diferente da gente decidir aqui, né, a gente já deixar pré-estabelecido algumas condições. Mas isso é conversa um pouco mais para frente. Fica aí só a sugestão. Ok, só para a gente ficar registrado. Quer dizer, nós estamos operando o sistema a partir de Sobradinho, onde guarda a água do sistema com mais ênfase, né? Sobradinho e Itaparica, o reservatório operando nas vazões mínimas. Então, pode chover muito, mas nós estamos operando já nos mínimos. Para não operar nos mínimos, teríamos que mudar a base legal da liberação, ou seja, novas autorizações, principalmente por parte do IBAMA. Então, acontecendo chuvas, essas chuvas no Baixo São Francisco ou mesmo na Incremental, elas vão ter que ser absorvidas pelos reservatórios, no caso, até Itaparica. E, no caso de chuvas acontecer a Jusante e Xingó, essas chuvas efetivamente vão melhorar a condição do rio, mas não vão aumentar o nível de reservatório, porque nós já estamos operando de Sobradinho para frente nas vazões mínimas autorizadas, que são 550 em Sobradinho e 550 em Xingó. Então, não tem margem de manobra. Agora, autorização legal. Então, o que eu quero colocar é o seguinte, não se está trabalhando em tempo real, tipo assim, vai acontecer uma chuva, vou baixar Xingó, porque vai ter a incremental. Não temos a autorização legal para fazer isso, tá? Mas não é disso que eu estou falando, não. Veja, primeiro que esse período agora é de chuva em Minas, né? A gente está esperando as chuvas que vão contribuir no alto. Então a água vem lá de cima, não é justamente o trecho aqui de Sobradinho e Xingó e tal. E outra coisa, eu concordo com você, reduzir mais, né, dependeria de uma série de condições legais. Agora, manter uma vazão reduzida não depende de nada, depende de uma decisão. Então, de repente, você pode ter um incremento de vazão por chuva, né, e
isso levaria talvez a se pensar num aumento da defluência. O que eu estou colocando é nesse sentido, não estou querendo criar, né, nada novo. É a gente avaliar, né, a melhor opção dentro dessa premissa, né, de a gente criar uma situação mais conservadora, né, do ponto de vista da nossa perspectiva. Enfim, é só isso, nada no sentido de mudar regras de redução de vazão, talvez ao contrário, né? Não aumentar essas defluências e vamos dizer assim, planejar, né, o armazenamento dessa possível futura hipotética condição positiva que eu estou colocando, e para a gente ter um cenário mais confortável no ano de 2018. É só nesse sentido. No mais, eu concordo com você. Ok, só um minuto, só para esclarecer um pouco mais, a agência deve estar renovando, a Agência Nacional de Águas, a autorização dos 550, como ficou combinado, até o final de abril. Então, nós temos essa convicção de que é necessário a prudência nessa hora, mesmo que aconteça um janeiro de 2016. Se vocês se lembrarem, em janeiro de 2016 houve aquele aporte de chuva significativo que todo mundo já estava dando por conta de que o período seco tinha acabado, não sei o quê, e o fevereiro em diante foi aquele desastre que todo mundo conhece. Então, nessa linha, a Agência Nacional decidiu prorrogar os 550 até abril. E, claro, a partir dessas reuniões semanais, fazer as devidas adequações que forem necessárias. Por favor, quem estava falando? Giovanni aqui no... Sim, por favor, Giovanni. Veja o seguinte, essa preocupação com relação ao período úmido, que com certeza deve estar se iniciando com essas chuvas ocorridas aí a montante de Três Marias, eu diria o seguinte: no trecho incremental, essa preocupação inexiste de tomada de decisão, uma vez que você tem o próprio tempo de translado de qualquer onda de cheia que ocorra até ali o limite de São Romão, São Francisco e até Carinhanha, que é a divisa de estado. Você tem 10 a 15 dias de translado de qualquer onda de cheia. Então, os níveis esperados, a evolução de Sobradinho fica tranquila, uma vez que o reservatório estará em zero. Com relação às chuvas que ocorram no trecho Sobradinho-Itaparica, também tenho tranquilidade, uma vez que você está com o reservatório de Itaparica dos 10%. Então, quaisquer incrementais de porte, inclusive as que ocorreu em janeiro de 2003, 2004, você teria condições de operar e ter uma reserva, um volume suficiente e necessário para operar e garantir uma segurança na operação. Então eu não tenho essa preocupação, não vejo motivo para termos preocupações com relação a incrementais de porte que venham a ocorrer no trecho Três Marias, Sobradinho e Sobradinho Itaparica. Os reservatórios estão praticamente vazios e qualquer ocorrência aí você tem, inclusive a favor da operação, você tem um tempo de viagem que varia de 12, podendo chegar em cheias excepcionais a 30 dias. Então, não tenho essa preocupação não, viu, Joaquim? Mas não vamos estender muito esse assunto, que eu acho que é importante, mas o próprio Marcelo tem colocado que é um alerta que ele está fazendo para a gente ficar semanalmente avaliando sempre a condição futura. Isso aí é importante e não ficar assim, agora a reunião perdeu o sentido e só vamos fazer uma reunião agora no final para ver o que é que acontece. Não. Então, eu acho que é importante essa posição do Marcelo de deixarmos todos nós atentos às condições que estão acontecendo para tomar a medida adequada no tempo adequado. Tá? Então, esse é um ponto muito importante e até para motivar as pessoas a participarem da reunião. Porque se as pessoas entenderem que já está tudo decidido até abril,
Então, só vão aparecer aqui em abril, né? Bom, eu abro para os demais participantes que gostariam de comentar alguma coisa adicional a isso que já foi comentado. Bom, nós temos dois assuntos ainda que são importantes. Um é a questão do Jaíba, que a gente vai ter que aprofundar a discussão, como sempre, que é um ponto de hoje mais vulnerável em termos de captação. E a segunda parte é a apresentação um pouco da CHESF sobre a questão do nível em Propriá, da curva-chave, isso tudo mais. Então, vamos começar por Propriá, se a CHESF pudesse relatar o entendimento sobre Propriá. Sim, Vonildo, por favor. Pode continuar. Eu peço desculpa se eu estou enganada, mas eu não vi a resposta que foi dada à Sergipe. Eu perdi a resposta? Dos 15 dias de chuva, que vai ter... Não, com relação aos efeitos na saúde das crianças, na escola, de salinidade. Sim, qual é a proposta? Eu não entendi. Não, ele fez... Acho que você iria comentar alguma coisa, não? Ele fez duas coisas. Ele fez duas considerações. Uma primeira era com relação a chuvas, que ele colocou que nos próximos 15 dias, segundo a meteorologia deles, que é do Parque São Francisco, e a segunda, uma preocupação com rebaixar os 550. Eu aqui falei que os 550, tá certo? Nós não estamos discutindo rebaixar 550. Isso foi o que eu coloquei, tá? Esse é um ponto importante sobre isso. Quer dizer, aqui, embora a Bahia tenha citado e lateralmente que era importante, e o DIJA também tenha citado que era importante ver a redução abaixo de 550, eu disse que não estava nessa reunião de hoje nenhuma proposta de discussão abaixo de 550. Esse foi o ponto que eu coloquei. Quer dizer, então, de alguma maneira, respondi a ele no sentido que não vai ter redução abaixo de 550 nesses próximos dias, e a situação tende a melhorar em termos de a região do Baixo São Francisco se acontecer chuvas, mas não por vazão. Tá? Bom, não sei se Sergipe, vamos perguntar a ele de novo se ele se sente atendido por essa resposta. Estamos... concordamos com a tua resposta, Joaquim, é isso mesmo. Ok, Vonildo. Então, era nesse sentido, okay, tá? Não foi uma resposta direta, mas foi indireta no sentido que não ia baixar. Se não ia baixar, então a condição não iria piorar da situação que está hoje. Havendo até uma perspectiva com as chuvas de melhorar, né? Que também nós colocamos que mesmo que chova, nós manteríamos essa vazão do 550, tá? Bom, pelo menos então, até abril. Ok, obrigada. Isso. CHESF, se você podia apresentar... Pois não, Joaquim. Com relação ao posto hidrométrico de Propriá, em 29 de setembro foi realizada uma nova medição de vazão pela CPRM no posto de Propriá, certo? E isso, de acordo com as análises efetuadas pela CPRM e a ANA, interagindo com a CHESF, se verificou a necessidade de alterar o ramo inferior da curva-chave de Propriá, certo? Então, foram feitas alterações na curva, só apenas para esse ramo baixo. Essas alterações, elas puxaram a curva um pouco mais para baixo, né, mas ainda com vazões superiores às defluências de Xingó. E esses novos valores foram adotados pela CHESF a partir do dia 26/10, isso já pode ser observado no seu histórico de vazões, e a informação que nós dispomos é que a ANA também já está adotando essa nova curva. Ok? Então, o importante de tudo é que hoje nós temos uma curva ANA e uma curva CHESF unificada, é isso? Exatamente, Joaquim, mesma curva, ANA e CHESF. Ok, a maneira de construir a curva é pela melhor técnica, né? Mas eu digo assim, hoje não tem divergência em termos de o número que aparecer na página da ANA é o mesmo número que aparece na página da CHESF, ok? Não foi isso que ficou acertado entre vocês? Ok, isso mesmo, Joaquim. Pronto, isso aí. Exatamente, isso mesmo. Esse assunto entrou na pauta exatamente para isso. Sim, por favor, Sergipe. Joaquim. Por favor, pode falar. Solicitando que a CHESF mandasse essa nova curva para a gente. Realmente, a curva anterior, com a que eu peguei
do dia 27 para cá existe uma divergência. Você não poderia mandar essa curva para a gente? Ok, o compromisso nosso é, se a chefe encaminhar para a gente, assim, em termos de tabela, talvez fique melhor, nós repassamos para todos os interessados. Então, se você pudesse passar para... que fica fácil para a gente repassar para todo mundo que recebe a documentação da videoconferência. Então, se você pudesse colaborar fazendo um resumozinho da nova curva, se possível fazer em forma de tabela, para que as pessoas possam ter acesso a essa informação adequadamente. Ok? Pronto, Joaquim. A gente vai providenciar, encaminha para a Ana e vocês fazem a distribuição. Isso, tá, eu okay? faço a Dessa distribuição para essa lista que temos da sala de crise daqui, tá? Bom, a Defesa Civil gostaria de comentar. Defesa Civil Nacional. Bom dia. A respeito dessas novas medições, parece que tem uma compatibilização das leituras, do baixo e do médio São Francisco, se teria alguma novidade sobre esse assunto. Você fez a pergunta para mim, direto? Não, eu digo assim, que a Chess não... Posso repetir, se a Chess falou que ia compatibilizar novamente essas leituras das estações do Baixo e do Médio São Francisco, parece que ia refazer essas curvas. Então, eu vou responder. A Chess está fazendo a principal, que nós tínhamos divergência, não era divergência, mas números divergentes, pequena divergência, mas tinha números, nós já unificamos. E nós estamos fazendo o mesmo trabalho que foi feito para o Propiar, para todas as outras estações, a montante de Sobradinho também, para que Ana, Chess e Semig tenham os mesmos números para a mesma cota. Tá? Isso é um compromisso da Ana de uniformizar, para não ter dúvida sobre esses procedimentos. Está sendo feito estação por estação. Primeiro se faz uma medição, por quê? Porque nunca antes nós tínhamos cotas tão baixas. Então, o tramo inferior da curva sempre era por estimativa. Então, agora não, nós temos uma vazão que dá margem a você melhorar a qualidade da curva. Então, dessa maneira. Chess, pode completar, e Semig pode completar a resposta. É isso mesmo, Joaquim. As avaliações são feitas em conjunto, Então, a partir dessa atualização que foi feita no ramo baixo da curva de Propriar, nós vamos posteriormente interagir com a Ana para fazer as adequações também nos demais postos do Baixo São Francisco e depois subindo para a região do submédio, mas sempre interagindo com a Ana para que seja adotada a mesma curva, ok? Semig. Sem comentário, Joaquim, é isso mesmo. Ok, bom, então esse é o critério que está sendo usado, essas reuniões, além das coisas do cotidiano, nós também tratamos dessas questões de mais estruturadas. Então, essa foi uma das coisas que nós acordamos e estamos praticando, tá? Bom, então agora vamos para o assunto 2, que é mais complexo. Jaíba, começando pela Codevasf, eu não sei se a Codevasf pudesse fazer alguns comentários sobre como está a situação do Jaíba, não a situação de hoje só, mas a perspectiva futura de ações na tomada d'água do Jaíba. Bom dia a todos. Vamos atualizar então as informações da captação do Jaíba. Vou fazer de novo um pequeno histórico, sendo rápido. A gente está com duas frentes lá no projeto Jaíba. E a primeira delas remete a 2014. Ou seja, não é um problema que a gente não esteja assim antevendo. Mas, enfim, o primeiro deles com relação ao... Vou falar do primeiro na ordem temporal, esse de 2014, que foi uma licitação que a gente fez, né, 2014, todo mundo sabe, já estava iniciando esse período seco, né, que a gente está passando aqui até hoje, e 2014 a gente previu aquisição e montagem de motobombas flutuantes lá para o projeto Jaíba. O que é que acontece? No final de 2014 a licitação foi concluída, mas houve uma briga entre as empresas que participaram e uma delas entrou com um recurso judicial
impugnando, embargando, enfim, a licitação, e foi uma questão, uma briga extra com a Codevas. E, enfim, o imbróglio só se desfez no início desse ano, no início de 2017, quando que a gente teve condição de assinar de fato o contrato para execução. O que é que aconteceu? O regime do próprio Rio, o regime a situação da captação em 2014 era uma, e em 2017 é outra. Está bem, digamos, pior, né? As cotas estão piores, enfim. E a gente precisou fazer uma adequação no projeto. E isso iniciou, como eu falei, iniciou no março desse ano. O projeto executivo está pronto, né, depois de muitas discussões técnicas. O próprio Marco sabe qual que era o layout original, que era as bombas ficariam entre as tubulações, e hoje, enfim, no começo do ano, em março, lá, a gente se via que não funcionaria por conta da situação atual do Rio, e que precisava fazer uma adequação no projeto. A adequação está finalizada, e ela está posta já há uma semana, alguns dias, para avaliação da diretoria executiva da Codevas para aprovação. A gente tem um pequeno problema com orçamento, questão orçamentária, porque a gente não tem todo o valor do projeto empenhado. Enfim, isso é uma questão que é um pormenor, que a gente vai reavaliar e dar ordem de serviço para a execução do que a gente tem garantia orçamentária, claro. Isso é uma responsabilidade, inclusive, fiscal. Então, o primeiro ponto com relação aos flutuantes, o projeto se encontra na diretoria executiva da Codevas para aprovação e da ordem de serviço para execução. O segundo ponto é que diz respeito, que a gente já discutiu algumas vezes aqui, com relação ao desassoreamento, que é uma outra frente que a gente está trabalhando. E também a gente tem mais de um ano com o projeto pronto, com as peças para a licitação prontas, com especificações técnicas, termos de referência, planilha orçamentária já atualizada mais de 2 vezes, por conta, né, a partir do momento que a gente for lançar uma licitação, a gente não pode ter um preço muito defasado, porque pode ocorrer fracasso, enfim. Então, a gente já atualizou a planilha no começo do ano, já atualizou agora há pouco tempo novamente os valores, porém, a gente tem já há algum tempo um impedimento, que é a falta de indicação da fonte orçamentária. Tendo em vista que houve cancelamentos de funcional programático, enfim, isso também é outra questão orçamentária, né, de questão que especialistas de orçamento que entendem. O fato é que, já há algum tempo, o presidente da Codevas, diretor de irrigação, está todo mundo, assim, pelo menos do meu ponto de vista, né, está todo mundo empenhado, idas a ministérios, e reuniões com ministros, com o ministro, principalmente o ministro da Integração Nacional, reunião, inclusive, de cunho político, com prefeitos, com presidente de associações, e que a informação que eu tenho é que a gente tinha enviado um termo de execução descentralizada para o Ministério, acho que, se eu não estou enganado, há uns 4 meses atrás. Nós obtivemos uma resposta que ocorria falta de recursos orçamentários no próprio Ministério, e que, depois dessas indas e vindas de presidente, de diretor, etc., fomos instruídos para enviar novamente esse termo de execução descentralizado. Eu não sei se já chegou no Ministério, e qual o ramo que está lá, para quem foi... Para eles? Então, eu não sei qual que pé está agora no Ministério, se foi para a Defesa Civil, se é um outro rumo que vai ser tomado, mas foi enviado novamente um termo de execução descentralizada, solicitando recursos ou a indicação da fonte orçamentária para a gente poder licitar. E a situação que está hoje é essa, dessas duas frentes. Ok. Eu vou dar oportunidade ao Jaíba falar também. Não sei qual dos dois querem. Jaíba 1 ou 2. A gente vai falar, um complementa o outro. Pode ser, Joaquim? Claro. Joaquim? Pode falar, Joaquim, pode tá falar. Me Sim, Marco, pode falar. Tá. Sim, Marco, pode falar. Veja bem, essas duas frentes aí, reforçando, a gente está aguardando, né, a conclusão disso.
uma informação importante é que o presidente da Codevasf, nós estamos aguardando a presidente da Codevasf aqui no projeto hoje. Né? O assunto específico da demanda é com relação a o desassessoramento do canal de chamada. Né? Anteriormente, a gente tinha acertado com a CEMIG de fazer experiências com cotas mais baixas. E isso aconteceu ao longo desse período. Né? Visitamos a cota 438,17, né? Agora estamos com a cota 438,14, tem algumas restrições operacionais. O distrito, né? Os 2 distritos, né? Por conta própria, nós estamos fazendo o desassessoramento com máquinas, escavadeira hidráulica de braço longo, é o que está sustentando a operação. Mas a expectativa é justamente isso, é que para os próximos meses, que já a concorrência já esteja concluída. Porque a gente sabe que o órgão público, às vezes, demora 2 meses para fazer uma concorrência. Né? E o que, para enfrentar 2018, né, com cotas baixas, nós estamos vendo aí, né, esse dezembro já vai entrar para 80 metros cúbicos por segundo, né, provavelmente do ano que vem, a partir de abril, deve ser cotas menores, né, vazões menores, de defluência lá em Três Marias. Então, a expectativa nossa é que se conclua já o mais rápido possível essa concorrência aí do desassessoramento do canal de chamada. Ok. Bom, se você quiser, Jaiba, complementar. Priscila. Só um complemento, só para ter a noção das dificuldades que foram os últimos dias aqui, o Marquinhos até não colocou aí, mas o último dia do rio aqui, a gente teve irrigante que ficou 3 dias do rio sem irrigar, porque a gente já não tem conseguido manter os níveis nos canais. Eu aqui que forneço água para o abastecimento da cidade. E quase 2 dias eu não consegui colocar água no canal que abastece a cidade. Então, a gente até solicitou uma reunião que fosse lá aí em Brasília, para que houvesse representantes também do Ministério da Integração e da Defesa Civil, porque há sim o risco de problemas no abastecimento da cidade. A Copasa hoje vai participar também dessa reunião, justamente por isso, porque eles avaliaram aqui e os poços artesianos que abasteceriam a cidade, eles já não conseguem, eles já não têm nem 30% da vazão que era esperada por esses poços. Então, na verdade, a gente vai tratar hoje aí da expectativa, né, de que tenham novidades, mas a gente está aí, vamos aguardar para ver depois da reunião se alguma novidade. Bom, eu não sei se o doutor Antônio Arthur que gostaria de comentar, que ele tinha esse assunto, ele sempre está muito atuante em cima dele. Doutor Antônio, se quiser comentar, esse é um momento oportuno. Joaquim, a gente não conseguiu colocar de pé ainda a reunião que estava programada para envolver os vários interessados nesse assunto. Porém, eu queria, se fosse possível, talvez a CEMIG apresentar de forma um pouco mais clara a perspectiva até, pelo menos ao longo do mês de novembro, com relação aos desdobramentos que podem ou devem ocorrer na captação do Jaíba, de forma um pouco mais objetiva. Eu não sei se o senhor percebeu que vai ter uma reunião hoje à tarde, pelo que eu entendi, lá no Jaíba. Né? E o próprio presidente da Codevasf deve estar indo lá tomar conhecimento da situação. Quer dizer, então as próximas reuniões que acontecerem com a Codevasf já vai ser em cima de uma posição mais concreta em relação à visão. Eu vou pedir à CEMIG que coloque a posição, dando um pouco de explicação ao doutor Antônio Arthur, e eu vou complementar a pergunta, se em algum momento se previu algum tipo de redução na vazão no Jaíba, ou simplesmente a redução de vazão está acontecendo por aumento das incrementais que possibilitaram essa redução, mas se está previsto até o fim de dezembro, algum tipo de redução nas vazões hoje praticadas no Jaíba, tá? Por favor, Ivan. Joaquim,
Bom, acredito que as dificuldades que o Jaíba vivenciou, elas são decorrentes dessa cota 43814, né? O Marcos sabe, mas quando a gente tentou implementar a cota 43817, num período já de escassez muito elevada agora nos últimos meses, no trecho incremental, então acredito assim, algumas retiradas aconteceram e a recessão foi um pouco mais severa do que aquela prevista, onde em alguns momentos a cota ficou um pouquinho abaixo do que aquela que a gente tinha esperado. Isso eu vim também conversando com o Marcos aqui, semanalmente a gente vem trocando informações e até nas últimas simulações a gente até considerava cotas um pouquinho mais elevadas, já contemplando esse eventual desvio. Bom, para os próximos meses, né, novembro e dezembro, como eu disse na minha outra fala, a previsão é que nós tenhamos cota no Jaíba acima do que essa cota limite. Por quê? Porque a defluência média do mês de novembro, para poder garantir o atendimento pleno ao Jaíba, era uma vazão em torno de 188. Como nós estamos praticando vazão um pouquinho superior, por causa daquele critério nosso lá para Sobradinho, então o Jaíba vai ter folga, vamos dizer assim, né? E os meses de dezembro para frente, a vazão de 80 defluente de Três Marias, ela é mais do que necessária. Aí ele esbarra esse 80, ele não fica nem como a vazão necessária para o Jaíba, mas sim a vazão mínima no trecho incremental Três Marias Pirapora. Ou seja, a vazão do Jaíba nós teremos folga em relação ao mínimo necessário para ele. Não sei se eu respondi tudo, se ficou alguma dúvida. Você respondeu adequado, quer dizer, não há previsão de redução no nível de captação no Jaíba nessa quadra agora até dezembro, não é isso? Então, a situação dessa posição a maior. Essa que é o ponto. Confirma isso, Ivan? Pronto. Então, Marcos e Priscila, essa é a posição que a CEMIG, se houver algum nível abaixo desse 438,17 ou 14, qual é o nível que você está considerando de referência, hein, Ivan? 17 ou 14? 17. Então, pronto. Imediatamente acione os meios competentes aí de ligar para ele, ligar para a gente, para que não haja problemas na captação. Isso resolve uma parte do problema. Qual é a parte que está resolvida? É na condição que estamos hoje. Mas a parte 2 é estarmos preparados para uma situação pior, aí sim vai depender dessa reunião, pelo que eu entendi, à tarde. Bom, seria interessante que vocês produzissem, aí junto com a Codevasf, alguma nota para que nós pudéssemos distribuir a todos sobre os resultados da reunião. Então, não sei se é possível a Codevasf produzir algum textozinho bem simples, mas que pudesse esclarecer a todos o que aconteceu na reunião que vai transcorrer hoje à tarde. Doutor Antônio, essa resposta lhe satisfez de que não vai ter redução de nível programada para o projeto Jaíba, mesmo sabendo que Três Marias vai diminuir a vazão, mas ela vai ser compensada e vai ser diminuída em função da afluência que está prevista acontecer nos tributários. Doutor Antônio? Ok. Eu pediria à CEMIG que na próxima reunião apresentasse aquele gráfico tradicional que faz um confronto entre a vazão Três Marias, a incremental e as cotas mínimas de captação lá na tomada d'água do Jaíba. Acho que isso vai permitir uma avaliação melhor por todos. Ok, está solicitada a CEMIG. Alguém tem mais alguma questão? Se não, o doutor Vicente, nosso presidente, gostaria de comentar. Bem, bom dia a todos. Eu gostaria fazer um apelo para que a reunião de hoje à tarde do Jaíba, ela reforçasse a necessidade de caminhar no sentido dos ajustes e de um novo patamar futuro, não só para essa crise, mas um novo patamar futuro para que a gente tenha uma gestão mais adequada aí da segurança nesse trecho incremental, possibilitando flexibilizar melhor as quantidades de água nos reservatórios. Eu faço esse pedido porque a gente sempre
contaminado positivamente pelas expectativas de chuva, de retomada de uma situação de normalidade, de que o pior já passou, qualquer coisa desse tipo. E espero que sim, né? Claro, como todos nós, espero que sim, mas gostaria muito de que isso não retirasse o ímpeto da necessidade de novos ajustes nas bacias, na bacia, no Jaíba em particular, mas provavelmente num conjunto de captações que vão precisar estar bem adequada, porque seja a necessidade de segurança da bacia que vai impor novos mecanismos de operação dos reservatórios, sejam as questões climáticas, tendem a ser recorrentes. Então, deixar aqui meu apelo para que nessa reunião se persista na visão mais restritiva, que é de propiciar segurança para esse próximo período, sobre o qual ainda temos muita incerteza, muito embora com essa sensação de algum alívio, mas fundamentalmente para que isso sirva também como uma referência positiva em termos de um novo patamar para a segurança hídrica na bacia. Ok. Bom, alguém tem algum assunto de natureza geral que quisesse colocar nesse momento? Bom, então, não havendo, vamos a convocar todos para uma nova reunião, dia 6, nesse mesmo horário, né, 10 horas, e torcer que as notícias que foram trazidas hoje se concretizem, né, de alguma chuva, principalmente na parte mineira da bacia. Muito obrigado a todos.